Bem, amigos, hoje quero começar com vocês falando sobre o capítulo 14 ali de Juízes. Capítulo 14 de Juízes, vamos contar um pouco da história de Sansão. Sansão e suas lutas pessoais, Sansão e seus problemas. O capítulo 14, ele nos mostra 7 passos que eu julgo serem passos estúpidos de erros de Sansão. E por isso eu quero que você acompanhe junto conosco esses 7 passos aqui. Capítulo 14, eu estou lendo na linguagem de hoje, tá bom? A minha versão aqui. O casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Tina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você procura mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos seus novos parentes ou entre o novo povo? Mas Sansão disse ao seu pai: E aquela moça que eu quero e dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que, naquele tempo, dominavam o povo de Deus. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tina. Quando passavam pelas plantações de uvas de Tina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado que, ao ver um enxame de abelhas de mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era de costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhe disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes que se passarem os 7 dias da festa do casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação? Sansão disse: Do que come, sa- é, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa de seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama, você me odeia, você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante outros dias da festa. No sétimo dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no sétimo dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, nem saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu a Asquelon.
e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa de seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Uau! É, meu amigo. Você quer novela? Aí a novela para você. Cara casa com a mulher, não era para ter casado com aquela mulher, porque Deus não queria que ele casasse com aquela mulher. E aí então teve um problemão. Por quê? Porque não só o fato de não ter casado, de não deveria ter casado com aquela mulher ali, mas o fato também dele ter buscado fazer aquilo que era mal diante do Senhor. Sabendo disso, eu percebo alguns erros de que Sansão cometeu. Dentre eles, eu estabeleci aqui, no capítulo 14, 7 erros que eu julgo que Sansão cometeu ao seguir esse modelo de vida aqui. Dentre eles, Sansão começa ali indo para o lugar errado. Ele foi para o lugar errado aonde não era para ele ter ido. Veja que o texto bíblico diz assim para a gente: desceu Sansão a Tina, a cidade de Tina. Ele vai e desce. O escritor, ele acaba dizendo aqui para nós duas coisas nessa pequena frase aqui. Primeira delas, ele está dizendo algo sobre a geografia da cidade. É um vale. Ele estava no alto, ele desce para Tina. Tina era um território filisteu, cerca de 4 milhas abaixo do cume da aldeia de Sansão. Então ele estava no alto, no monte, e agora ele desce ali para a cidade de Tina, né? Ele morava em Zorá e ele desce para Tina. Mas isso também nos diz sobre o declínio da vida espiritual. Não era para Sansão descer, não era para Sansão buscar a mulher lá embaixo, mas era para Sansão e outros irmãos assim, ó. Eu não sei não, mas se Sansão estalasse o dedo, eu julgo que ele conseguiria qualquer mulher de Israel. Poxa, era Sansão, irmãos. E ele vai caçar uma mulher lá embaixo. Tem gente que busca e caça problema para si, sem pedir a devida orientação do Senhor. Mas isso também me diz sobre o declínio dessa vida espiritual dele. Ele começa, nesse momento que ele desce de Zorá até Tina, ele começa também a declinar espiritualmente. Vocês podem ver que a impressão que também tenho é que Sansão era um cara mimado, porque a Bíblia e o capítulo 14 dizem para nós que ele foi, viu a moça e volta e ele quase que obriga os pais a indicar ela, porque naquela época era assim, indicar ela como sua esposa. Mesmo a contragosto da cidade, mesmo a contragosto dos próprios pais dele e mesmo a contragosto dos pais da moça. Sabe quando a gente vê que eu tava. Tem um casal, o rapaz namora a moça de fora do Arraial, né? No meu distrito. E a família dela não quer. E a família dele também não quer. Os irmãos da igreja crente não querem. E a família dela também não quer. A família dela é espírita, sei lá o quê, macumba, não sei o que ela é. Mas a família ojeriza eles lá. E ele, né, obviamente, era líder na igreja e tal, perdeu a sua liderança, está lá sentado nos bancos e tudo, e está aguardando o momento que se segue. A gente já conversou, mas eu não sei, aquela menina deve ter enfeitiçado, ele também e tudo, e eles estão ali juntos. Sabe, irmãos, o declínio espiritual de alguém que era muito próspero, que servia muito, mas parece que aquela menina e essa moça Dalila acabaram cegando a vida de Sansão, acabaram cegando os olhares de Sansão aqui. Perceba, queridos, que muitas pessoas são fisgadas por namoros que não são consagrados. E depois reclamam, mas por que isso, pastor? Por que estou sofrendo o que sofro? Veja que a palavra de Cristo diz assim: mas isso também começa o declínio da vida dele. Poderiam ser pessoas mais prósperas, mais felizes, mas acabam declinando espiritualmente.
Em seu primeiro ato público que Sansão faz aqui, ele deixa a terra de Israel para ir até a terra dos filisteus. Irmãos, o cara podia conseguir qualquer mulher em qualquer lugar, mas ele parece ser alguém fraco, forte nos músculos, mas fraco na fé, fraco na mente, fraco no coração. Para ser franco com a história de Sansão e contar a verdade a você, sem estar usando de muito eufemismo aqui, Sansão deixou o povo de Deus e foi para o sul espiritualmente. Ele deixa o povo de Deus e vai para longe do povo do Senhor de forma espiritual. Lembrando que eu li para vocês ontem que Sansão era para ser o quê? O começo da libertação do povo de Israel. Se o inimigo não tentar te destruir por fora, o inimigo vai tentar te destruir por dentro. E é essa forma que ele começa a fazer aqui. Ele começa a tentar destruir Israel e fazê-la sucumbir por dentro. Se o problema, querido irmão seu, se, sei lá, aparecer alguém endemoniado, você começa a cantar Castelo Forte, você começa a orar. Se você tiver uma pessoa meia louca e tudo, você, não vou me meter com essas pessoas. Mas se o inimigo não conseguir te dissuadir por fora, ele vai te dissuadir por dentro. Daí vem a reforma de saúde, que é uma forma de tentar tirar você e enfraquecer você por dentro. Daí vem a questão de você ser mais preguiçoso, de não querer trabalhar na obra do Senhor, de não querer servir. O inimigo vem querer te destruir por dentro. Ah, você não é um irmão fiel nos dízimos, nas ofertas, você não é um irmão fiel nas coisas do Senhor. O inimigo tentando te destruir por dentro. Sabe, eu não estou falando somente de uma família não cristã e não santificada, mas tem coisas que o inimigo prepara para todos os seres humanos, como uma espécie de fábrica que ele tem, e ele faz um produto personalizado para ti. E ele tenta persuadir você por dentro, já que ele não consegue persuadir você por fora. Eu digo isso porque o povo adventista, ele, para nós batizarmos uma pessoa, nós sempre estudamos a palavra com a pessoa, ensinamos a palavra para a pessoa. Eu estava conversando com. Quem era meu pai que estava conversando? Estava conversando com alguém e ela estava dizendo, pastor, na nossa igreja lá nós temos 100 batismos, 200 batismos todo mês, né? Há 150 batismos e é uma igreja evangélica lá. Eu falei, ai, que bênção, Deus seja louvado e tal. E nós, adventistas, para conseguir 100 batismos, a gente tem que mover uma associação inteira. Sabe, irmãos, isso no ano. Por quê? Porque nós ensinamos a palavra à pessoa, mesmo com todas as dificuldades, erros, acabava não ensinando tudo direitinho, mas nós ensinamos a palavra para a pessoa. E é sabido que muitos dos adventistas, quando, mesmo que abandonem a fé, não conseguem entrar em outra igreja evangélica, mesmo abandonando a fé. Por quê? Porque eles, quando começa a ver uma pessoa rodopiando lá, eles sabem o que, é que aquilo significa. Quando ele começa a ver uma pessoa lá falando em línguas, ele também sabe o que, é que aquilo significa. Quando ele começa a ver a teologia da prosperidade, dê tanto e Deus vai te dar mais tanto, ele sabe que aquilo não é bíblico. Quando ele começa a ver várias coisas que acontecem em muitas igrejas evangélicas, liga-se uma antena daquele que estudou a Bíblia, daquele que se dedicou à palavra, daquele que entendeu o que Deus fala. Sabe, irmãos, é um fato de que quando eu olho para a história de Sansão aqui, eu percebo que ele abandona o povo de Deus e ele vai para o sul espiritualmente. Então, o primeiro item que eu olho é o versículo 1. Ele vai para o lugar aonde ele não deveria ter ido. Será que você está indo para lugares aonde Deus não quer que você vá? Será que existem shows que você está andando? Existem caminhos que você está caminhando? Existem coisas que você está ouvindo ou vendo que você não deveria estar indo nessa direção? Deus propõe hoje a você para que você pare um momento e reavalie sua história, porque o inimigo, se ele se apresentar a você de forma externa, você corre dele. Mas talvez se o inimigo se apresentar a você de forma interna, você acaba caindo e sucumbindo, e ele sabe disso. Por isso eu proponho a você que avalie o versículo 1. Ele abandona o caminho que deveria estar. Eu quero que você volte para casa, que você volte para a igreja, que você volte para o caminho do Senhor, que você volte ao seu primeiro amor, que você saia do caminho e da rota
de destruição que muitos crentes estão indo. Eu ainda digo mais a vocês de que ele procurou ali, ele estava procurando também a coisa errada. Não só ele estava indo para o lugar errado, mas também ele estava procurando a coisa errada. Observe, querido irmão, que o resto do versículo 1, e eu li só a primeira parte do versículo 1, observe que Sansão vai para, ele desce à cidade de Tina, e vendo em Tina uma mulher, filha dos filisteus. Ou seja, ele era o sacerdote, não que era o sacerdote, mas ele era um dos juízes ali de Israel. Poxa vida, sabe, irmão, a gente esperaria que um irmão caísse, a gente esperaria que um irmão cometesse algum erro e tudo, mas não se espera que o pastor cometa esse tipo de erro. Poxa, é o pastor, né? Esperamos que pelo menos o pastor segure a bandeira lá de Cristo, pelo menos o pastor goste de Deus, de igreja, de, sei lá, de oração, dessas coisas, né? Puxa vida, quando você olha a história de Sansão, você esperava que pelo menos o juiz de Israel fosse um cara que seguisse a lei de Israel. Tanto é que ele é o juiz de Israel, ele é o líder de Israel. Ele ali seguia a vontade do Senhor. Ele não só fez o voto do Nazireu perante todos, mas Deus se apossou dele. Então esperaria que pelo menos Sansão fosse o cara crente. Esperaria que pelo menos você, querido irmão, fosse o irmão crente, fosse o irmão que está segurando ali, poxa vida, na família toda. Só você é crente, esperaria que pelo menos você não cometesse esse tipo de pecado. Mas Sansão vai não só para o lugar errado, mas ele também procura a coisa errada. Sabe? Quando ele voltou para casa, ele disse aos seus pais, o versículo 2: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Ele foi lá e procurou quem? A filha dos filisteus. Mais uma vez, versículo 2, ele repete: ele procurou a filha dos filisteus. Depois que os seus pais tinham alertado sobre o envolvimento com os incircuncisos filisteus. Olha, não é para você estar aí envolvido nesse tipo de coisa. Não é para você estar aí fazendo isso, filho. Como é que você faz esse tipo de coisa? Você é um juiz de Israel, você é um homem de Deus. Ele vai lá e procura a coisa errada. Bem, eu não quero trazer de muito eufemismo aqui, mas será que muitos dos nossos jovens e crentes estão buscando relacionamentos fora do arraial? Muitos de nossos irmãos, quando vão, por exemplo, ao supermercado, estão buscando alimento que estão fora do cardápio do Senhor, que vão nos fazer mal? Será que muitos deles estão buscando, quando vão assistir vídeos, filmes, músicas que não os santificam, vídeos que não contemplam e não fazem eles ficarem prostrados diante do Senhor? O que você está procurando mesmo na sua vida? Eu falo isso porque tem muita gente que está procurando dinheiro, tem muita gente que está procurando poder, tem muita gente que está procurando um monte de coisa longe do caminho do Senhor, e às vezes não é isso que Deus quer dar para você, mas tem muito crente que está buscando isso. O erro de Sansão, e o segundo erro que eu estabeleço aqui, é que ele vai para o lugar errado e ele também procura as coisas erradas aqui. Será que você e sua família estão buscando e procurando coisas que estão distante do Senhor? Será que você está indo para um lugar tortuoso? Depois que os seus pais tentaram alertar sobre esse envolvimento e essa circunstância dos filisteus aqui, Sansão começa a fazer uma declaração corajosa. Veja que ele declara: Toma esta para mim, porque ela me agrada muito. Essa frase diz literalmente: ela é certa aos meus olhos. Perceba, querido irmão, que ele fala com os pais: olha, eu fui procurar um negócio e esse negócio se iluminou para mim. Ele procura a coisa errada e ele encontra ali essa mulher que ela muito me agrada. Sabe? Eu vejo assim algumas pessoas que acabam indo em lugares tortuosos e acabam encontrando coisas que não são benéficas assim. Porque eu já disse uma vez para vocês que o ambiente, ele modifica, ele molda. Boa parte do que você é hoje é porque o ambiente que você anda é um ambiente que te levou a isso. Tem gente
que anda com amizades que não são cristãs e por isso come e bebe e o que come. Vê o que não deveria um crente ver. Anda por lugares que um crente não deveria andar. Sabe por quê? Porque as amizades que estão, ou o ambiente que está, lhe compeliram aquilo, lhe levaram aquilo, porque o próprio irmão, em vez de estar no ambiente de crente, ele optou, ou melhor dizendo, ele procurou a coisa errada. Ele procurou o lugar errado. E pelo fato de fazer isso, acabou também tendo consequências nefastas para a sua própria vida. Algumas pessoas, por consequências, têm consequências para o resto da vida. Sabendo disso, a Bíblia diz que aconteceu algo crucial sobre Sansão nesse versículo 2. A gente lê e passa pelos olhos assim, de forma superficial, mas aconteceu algo muito sério com Sansão no versículo 2. Ele era um homem motivado puramente pela aparência física. Tem gente que estão procurando pessoas só pela aparência física, só pelas coisas externas. E o fato de fazer isso atrai maldição para si. Sabe, irmãos, tome muito cuidado quando você colocar os seus olhos acima do seu coração, acima da sua mente. Tem gente que está procurando somente aquilo que agrada aos olhos. Eu digo mais a você: o dever é de Deus e a felicidade é do diabo. Como é que é isso, pastor? Aquele que busca ser feliz, talvez não busque fazer a vontade do Senhor. Porque, irmãos, pela felicidade, nós nem queríamos estar orando. Pela felicidade, a gente quer comer tudo o que agrada o nosso paladar. Pela felicidade, nós queremos fazer o que o nosso coração manda. Vá fazer o que seu coração manda, seja feliz, busque o que você quiser e tudo mais. A felicidade te diz isso. Porém, o dever, com base no amor, o dever te compele a fazer coisas que você mesmo não quer. Não, eu vou para a igreja mesmo cansado e com sono, porque eu mesmo queria estar dormindo. Eu vou me levantar para fazer tal coisa, porque Deus quer que eu faça isso, porque eu mesmo, no meu coração, eu não queria fazê-lo. Então, em vez de buscar a felicidade, o irmão busca o dever, porque meninos buscam fazer o que querem, o que gostam. Homens buscam fazer o que é preciso. E é um fato, irmãos. Por isso, quando eu olho a história de Sansão, eu percebo que ele era um menino. Era um menino porque ele estava buscando só fazer o que gostava e nunca fazer aquilo que era necessário, sabe? Ele conversa com seus pais para que os seus pais apreciem aquela moça e agora essa moça lhe diz que é agradável aos seus olhos e Sansão estava procurando no lugar errado, pela coisa errada, pelo motivo errado. Tem gente que está descendo da cidade de Zorá até a cidade de Tina. Tem gente que está saindo da presença do Senhor e está descendo ladeira abaixo na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional, está descendo ladeira abaixo. Parece que tudo começa a dar errado. Por quê? Porque lá atrás também você fez escolhas erradas. Parece que o amor, a vida, as coisas gostosas da vida não tocam a você, porque você, vez após vez, está tomando decisões que são diferentes das decisões que o Senhor quer. Sabendo disso, eu percebo como um terceiro passo de Sansão aqui, Sansão rejeita o conselho piedoso. Ah, não, o pastor veio falar para mim? Ah, não, isso é coisa para o pastor, minha vida é outra, pastor. Sabe? Eu não sei vocês, mas assim, quando fui auxiliar aí na América, quando eu estava fazendo teologia na época, eu via um monte de irmão cheio de problema na América. Puxa, o que tinha de irmão cheio de problema. Irmão que deixou a esposa no Brasil, irmão que fez um monte de coisa ilegal. Ah, não, pastor, aqui na América, parece que na América Deus é outro, sabe? O irmão às vezes era líder no Brasil, não sei o quê, mas ele chuta o balde, ele vai, ele encara ficar ilegal, ele encara ficar todo arrebentado, encara transgredir o sábado. Sabe, na igreja aonde liderava, nós víamos nitidamente, irmãos, quando dava no período do verão, a igreja esvaziava, porque tinha um monte de irmão trabalhando no dia do Senhor, sabe? Esse é um problema. Rejeitar o conselho piedoso. Uma vez eu falei para um casal,
uma família. E disse o seguinte: olha, irmão, tá errado isso e tal e tal. Falou: não, pastor, o senhor manda lá na igreja. Aqui em casa quem manda sou eu. Eles estavam com problema de casamento, estavam se separando, estavam no meio do rolo. E eu estava tentando argumentar, explicar a importância da unidade, um filho pequeno e tudo mais e tal. E o irmão era sempre turrão, o irmão era bravo demais. E eu estava já antevendo que haveria uma separação ali, mesmo que aquele irmão não tivesse vendo. E ele não estava vendo, porque ele era um irmão durão. E eu falei, irmão, esse não é o caminho. E ele chegou e falou duramente comigo: pastor, lá na igreja o senhor manda, aqui em casa quem manda sou eu. Quase que eu pensei: pô, nem sabe, nem na igreja estou mandando direito. E aí então eu converso com ele, apelo a ele e falo: olha, irmão, volte para o caminho de Deus, conserte isso aqui, sua esposa está reclamando, os filhos, nós já vimos isso, não, porque não sei o que e tal. O irmão sempre tinha uma desculpa, né? Nunca errei, é o irmão nunca errei. Eu sempre tenho esses irmãos perto de mim, nunca errei. E aí o irmão nunca errei e tal, começou a argumentar e falar que nunca errou, que está errado o mundo, o céu, o mar, a igreja. Ah, essa igreja não tem jovens, ah, não sei o quê. Sempre deu errado aos outros, né? Até culparem Deus. E aí, então, eu saio da casa deles, faço oração e vou embora. Dito e feito, irmãos. Depois de mais ou menos 6 meses, um ano, pipocou alguma coisa lá, o irmão separa da esposa. E eu vejo um irmão arrebentado, todo barbudo, todo arrebentado, jogado lá pelos cantos e tudo. E era um irmão bravo, sabe? Ele rejeita o conselho piedoso. Se tivesse aceito aquilo que eu conversei, óbvio, eu estou conversando com vocês aqui, mas o que eu conversei no lar foi muito mais. Foram outras coisas que estavam passando por eles ali. Se ele tivesse aceito o conselho que eu tinha dado para eles, eles estariam unidos hoje. Antes de eu começar o Goal Six, por volta das 5 da manhã, acordei pensando num casal de minha igreja aqui. Eles estão vindo, eram líderes e tal, tá dando uns BOzinhos, a irmã também tá andando por caminhos tortuosos. E eu estive orando por eles, só que a irmã é muito durona. E não há nada do que a gente fale que a irmã vai ouvir. Estão frequentando já outra igreja e tal, indo por outro caminho e tudo, porque eles sabem que ali é o lugar onde eles cresceram e tal, todo mundo conhece. E eles acabaram explodindo uma ponte. Em vez de manter o caminho, eles acabaram explodindo uma ponte. Sabe, irmãos, eu já tentei conversar com ela, já os visitei algum tempo atrás, mas eu sinto que o pecado do irmão é que o irmão deixa com que ela lidere o lar. E quem manda dentro de casa é ela. Se eu tiver que falar com alguém, eu não vou falar não vou falar com o irmão, porque eu sei que quem decide é a irmã. E talvez você conheça algum casal assim, que quem manda é a mulher. E ele acaba não tendo controle daquilo que Deus o chamou e acaba deixando usurpar da mão dele a autoridade que deveria ser do homem, passa agora a ser da moça, passa agora a ser da irmã. Sabe, queridos, isso vai influenciar os filhos, isso vão influenciar os filhos, e a gente já tem sentido alguns problemas, a menina está passando no psicólogo, o menino está tendo problema com não sei o quê, e a gente já tem sentido algumas lutas que eles estão enfrentando por conta dessa inversão de valores, porque não estão ouvindo o conselho piedoso. Tem gente que rejeita o assim diz o Senhor. Tem gente que rejeita quando Deus o chama. E às vezes temos que dar um remédio amargo. Minha avó dizia: remédio bom é remédio amargo. E é possível, querido irmão, que algumas pessoas precisem tomar alguns remédios amargos. O meu sermão hoje, ele tenta trazer você e mostrar para você os erros de Sansão. Ele rejeita o conselho piedoso. E quando você rejeita o conselho piedoso, há uma espiral de descida, há uma espiral descendente de forma contínua, sabe? Aqui em cima está a espiral que vai descendo. O irmão nunca desce assim, ele nunca vai direto para a sarjeta, mas ele vai rodando, ele não fica mais, ele já não é mais fiel.
as coisas do Senhor, ele já não é mais fiel no dízimo e na oferta, então o diabo tem agora direito. Eu falo de dízimo e oferta para vocês porque lembre-se, há uma promessa de quem for fiel nesta área, o inimigo é rejeitado. Agora, quando você não é fiel nos dízimos e nas ofertas, então o inimigo tem direito agora a entrar. Por quê? Porque é uma bênção especial sobre isso. Tem gente que não é fiel nas questões da alimentação, que a Rose vive batendo lata. Aí, irmãos, saiba que também para mim é uma luta. Quando eu falo isso, não pense que falo porque tenho alcançado, mas porque eu prossigo para o alvo. Também é uma luta. Todo dia beber água aqui, todo dia comer tal coisa, deixar de comer tal coisa, fazer o exercício, fazer não sei o quê. Não pense que é fácil, é uma luta. Mas perceba, irmão, faço isso para quê? Para que eu tenha a presença do Espírito Santo. Eu já disse para vocês, o irmão que vier falar sobre saúde, pela salvação pela soja, não sei o que, aquela conversa toda, e o irmão vier falar sobre saúde aqui, ele precisa compreender que ele não pode perder a mão de dizer de que a reforma de saúde é para termos mais do Espírito Santo. Não tem como maior objetivo a longevidade. Ah, eu vou fazer um monte de coisa, porque você vê um monte de artista e você vê um monte de gente falando sobre reforma de saúde aí na internet. Só que é o seguinte, o objetivo deles é ser mais longevo, ter um corpo mais bonito, ter um corpo esbelto e tudo mais. Isso é só a purpurina, isso é só a consequência, porque o principal é a presença do Espírito Santo sobre nossa vida. Nós buscamos mais saúde para entender mais o que Deus está falando. Porque senão eu faço o meu sermão aqui, falo o meu sermão, e você está dormindo aí. O sermão é feito para salvar você. Como você está com a vida embotada, cheia de doença, cheia de problema, você não está nem ligando para o que a gente está falando. É por isso que há a importância de tirar o açúcar do corpo, a importância de fazer o exercício, a importância de cuidar do templo do Espírito Santo, senão você não vai tê-lo. Mas esse é um tempo outro sermão. Agora, Sansão comete aqui, irmão, alguns erros. Primeiro, ele vai descendo na espiral de pecado, mas agora ele dá uma guinada acentuada, ele dá uma guinada ali ameaçadora para a sua própria vida e para o reino de Israel. Ele agora comete alguns erros, mas esses erros não eram erros fatais. Isso está prestes a mudar quando você percebe o que acontece para frente. Ao soprar fora do seu país, ao ele ir para fora do seu país, ele está fora da redoma do ambiente. Exemplo, quer queira, quer não, quando você está na igreja, quando você vai para a igreja, você está num ambiente de santidade. Você tem ali o ambiente do Espírito do Senhor. Mas, irmão, eu já vi muito crente reclamar da igreja. Mas esses muitos crentes que reclamam da igreja, quando estão fora do ambiente da igreja, fazem muito pior do que está lá. Eu já vi muita gente reclamando, por causa disso, porque fulano também é grosseiro, porque é falso e tudo. Será que você também não tem sido falso? Será que o ambiente onde você está também não é um ambiente de falsidade? Bem, seja bem-vindo. Sabe, queridos irmãos, isso começa a mudar. Ao ele ir para fora do país, Sansão também está rejeitando o que Deus disse em Êxodo capítulo 34, versículo 16. Olha o que Deus fala para Sansão. Êxodo capítulo 34, versículo 16 diz assim, ó. 34, 16. Cadê você, 16? Os filhos de vocês poderiam casar-se com mulheres estrangeiras. Os filhos de vocês poderiam casar-se com mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Então, veja o que o texto bíblico diz, que em Êxodo já era deixado claro: não case com mulheres de fora do arraial, porque elas vão fazer com que vocês sejam infiéis a mim, com que vocês estejam indo para longe de mim. Deuteronômio capítulo 7, né? Eu não vou ler aqui agora porque o tempo não nos permite, mas Deuteronômio capítulo 7 fala sobre não se casar com alguém das nações pagãs e da circunvizinhança. A razão era clara, irmãos. Se você se casar com um incrédulo ou com uma incrédula, você vai arrastá-lo para longe de Deus. Quantas vezes já vimos irmãos e irmãs dizendo: ai, pastor, não posso porque o meu esposo não é da igreja.
Eu não posso porque eu tenho essa dificuldade. Eu não posso porque eu preciso preparar esse tipo de alimento, esse tipo de coisa. Eu preciso andar nesse tipo de coisa por causa do meu esposo, da minha esposa, por causa dos meus filhos. Era por isso que estava escrito, irmão, porque não estavam na mesma harmonia, no mesmo caminho. E você vai enfrentar para o resto da vida essa dificuldade. Mas alguns dizem: ah, não tem problema não. Por quê? Porque eu vou ganhar a beleza, eu vou ganhar o recurso, eu vou ganhar outras coisas, que era o caso de Sansão. Sansão não estava preocupado com o que Deuteronômio disse e o que Êxodo estava dizendo. Por quê? Porque ele ia ganhar uma mulher muito bela. E veja a desgraça que aconteceu. Sabe, irmãos? Esses três itens eu quero que você avalie. Meu sermão não termina aqui. Mas eu quero que o dia de hoje seja um dia para você fazer uma reflexão sobre sua vida. Será que existem algumas coisas que você está rejeitando? Será que você está indo por um caminho tortuoso? Será que você está se afastando do caminho de Deus? Será que você tem orado? E quanto tempo você tem orado? Será que você tem jejuado? E qual foi a última vez que você jejuou? Será que você, querido irmão, tem feito a vontade do Senhor? Será que você tem estudado, por exemplo, a lição da escola sabatina? Será que você tem feito a vontade do Senhor nas coisas da igreja, nas coisas da vida pessoal, nas suas escolhas? Bem, essas são atitudes que você deve levar em conta. Por quê? Porque talvez esteja levando você da cidade de Zorá até a cidade de Tina. Sansão comete esses três erros que eu analiso nesses três versículos aqui. Primeiro deles, falei a vocês de que ele foi para o lugar errado. Depois, Sansão estava procurando a coisa errada. E terceiro, Sansão rejeita o conselho piedoso do seu pastor, o conselho piedoso do seu pai e da sua mãe. Quer você ter vitória? Então coloque o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Hoje eu proponho a você: rejeite aquilo que Deus não gosta. Vá para o caminho de volta à cidade de Zorá, porque era onde Sansão morava. Comece a rejeitar aquilo que Deus desaprova e comece a colocar o reino dele em primeiro lugar, e você vai ver que as outras coisas vão ser acrescentadas em sua vida. Bem, nós teremos uma oração final. A irmã Socorro estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração. Para quê? Para que Deus abra seus caminhos, para que Deus abençoe você, para que Deus esteja guiando os seus passos. Irmã Socorro está aqui conosco e ela vai estar orando. E por isso eu quero que você também coloque a vida dela em suas mãos, a vida da sua filha também em suas mãos. Por quê? Porque Deus vai falar com você nesta manhã. Vamos orar. Bom dia a todos. Oremos. Querido Deus e Pai, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. E nós aqui, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. Mas a Tua palavra diz que poderia mudar esse quadro da nossa vida. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa vida sobre o Teu altar. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um novo coração. E nesse novo coração, Senhor, nos ajuda a fazer a tua vontade, o teu querer. Não nos deixa, Senhor, sermos semelhantes a Sansão, desobedientes, ingratos, desafeiçoados. Porque foi isso que Sansão demonstrou para com Deus, quando ele desceu até os filisteus. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter os olhos fixos na tua palavra. Ela nos mostra o que melhor, como melhor te servirmos, o que melhor fazermos. O apóstolo Paulo, ele disse assim: miserável homem que sou, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que não queremos. Aquilo que muitas vezes achamos que não é o melhor para nós. E eu estou falando por mim. Eu não gosto de beber água. Mas tem sido uma luta travada para beber água todos os dias. Não é o que eu quero, mas é o que eu preciso fazer.
Por isso, Senhor, nos ajuda a fazer aquilo que precisamos fazer. E a tua palavra, Senhor, é como uma bula de remédio. Ela nos dá ali várias indicações do que devemos, para que aquele remédio serve, quais as suas indicações, quais as suas contraindicações, como devemos tomar. A tua palavra também é a bula para o ser humano. E muitas vezes, como disse o pastor essa manhã e como disse a palavra de Deus, nós temos fechado os olhos para essa verdade, colocado ela de lado e colocado o nosso querer em primeiro lugar. E ninguém que coloca o seu querer em primeiro lugar terá êxito. Por isso nos ajuda a colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Obrigada, pastor, por essa mensagem. Conhecemos, mas às vezes não conhecemos os detalhes que são apresentados. Os pequenos detalhes nos despertam para o que estamos fazendo, para o que estamos vivendo, no que precisamos reformar, no que podemos, no que já vencemos. Senhor, obrigada pelos detalhes. Abençoe esse teu servo, Senhor. Tenho orado sempre por ele, para que possa ser cada dia mais iluminado, mais ungido por ti, para que possa nos orientar como melhor te servirmos. Abençoe a irmã Rosa na direção, o irmão Jackson, que já esteve aí também na direção, a outra irmã também que já esteve na direção, que como diretores desse grupo, eles também possam ser aqueles que dão exemplo, para que nós possamos enxergar, como disse o pastor, o Sansão era líder, e como líder, ele teria que dar exemplos, por isso ajuda eles a ser exemplos, para que nós também possamos enxergar a luz de Deus neles. Abençoe esse dia, Senhor. Ou melhor, abençoa-nos nesse dia, porque a bênção do dia tu já nos desse, mas abençoa-nos nesse dia para que tua presença possa ser sentida em nós. Que mesmo sem falarmos, mas aonde formos, alguém possa ver algo diferente em nós. Obediência através da palavra, através do vestimenta, através da forma de agir, em todos os aspectos da nossa vida, que nós possamos apresentar Jesus. Dá-nos um dia na tua presença e obrigada pelas bênçãos que tu tem me concedido, e eu tenho certeza que tem concedido a cada membro desse grupo. Por mais dificuldades que tenhamos, por mais necessidade que tenhamos, as bênçãos são muito maiores se nós começarmos a olharmos para os pequenos detalhes. São eles que vai nos manter firmes. E são as pequenas raposas que vai nos tirar, porque os pequenos pecados nós vamos deixando de lado, nós vamos achando que é normal. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Jesus, nos ajuda a viver uma vida de santidade, realmente nos ajuda nessa reforma de saúde que é tão difícil, mas nos ajuda porque queremos ter uma integração maior contigo, uma comunhão maior contigo. Nos abençoa nesse novo dia, que já começou, mas que para nós verdadeiramente começa agora, depois de Go Six. Eu costumo dizer que a minha vida começa a cada dia, depois desse grupo, onde eu fui alimentada, onde eu pude ter comunhão com meus irmãos, e aí o dia começa verdadeiramente. Obrigada por esse privilégio. Obrigada por me escolher. E eu tenho certeza que essa gratidão está no coração de cada um de nós que participa desse grupo. Nós te agradecemos por tudo e te reclamamos o batismo do teu Santo Espírito para que, mais uma vez, um dia de cada vez, nós possamos ser revestidos do teu poder. Obrigada por tudo, abençoa mais uma vez cada líder, de forma especial o pastor Anderson, com toda a sua família, com todas as suas igrejas, e cada igreja aqui representada, que possa também ser batizada pelo teu Santo Espírito, com seus pastores, com seus irmãos, e que nós possamos ser luz onde for, por Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.